Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Viagem no Tempo. Aqui vamos relembrar os fatos que marcaram o Brasil e o mundo entre os anos de 2019 e 2022. Uma viagem não tão distante, mas de um tempo único na história da humanidade. Para uma melhor experiência, é aconselhável assistir o filme pela televisão. Aperte o cinto e uma boa viagem. Em 2019 começou com a posse do presidente Jair Bolsonaro, eleito em 2018. Uma multidão de pessoas de verde e amarelo tomava Brasília para assistir à posse. O ex-presidente Lula continuava preso em Curitiba por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Porém, este seria um ano de muitas reviravoltas em torno da política. Um ano em que o Supremo Tribunal Federal agiria no campo político como nunca antes. Estávamos vivendo uma era virtual moderna, em que todos se expressavam nas redes sociais, onde as notícias, debates, polêmicas eram discutidas em grupos, páginas, postagens, não muito diferente de hoje. O problema é que isso deixou parte da mídia tradicional irritada, assim como algumas autoridades. Canais, portais, revistas eletrônicas tiravam cada dia mais a audiência da mídia tradicional, que precisou se adaptar ao modelo virtual. Era um tempo em que você já poderia escolher o que assistir e quando assistir. Foi neste ano de 2019 que a reforma da Previdência foi aprovada. Vamos conferir os fatos que marcaram o ano de 2019. No dia 4 de janeiro, o governo federal do Brasil envia a Força Nacional ao estado do Ceará após série de atentados realizados por organizações criminosas. 10 de janeiro, Nicolás Maduro toma posse para segundo mandato como presidente da Venezuela, diante de uma crise constitucional, tendo sua vitória contestada pela Assembleia Nacional e não reconhecida por vários países, inclusive pelo Brasil e Estados Unidos. Também, em janeiro, Juan Guaidó foi empossado presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e se posicionou como presidente interino do país, entendendo que Maduro usurpou o poder em uma eleição não reconhecida e marcada por escândalos de fraudes em 2018. Inclusive o Brasil e outros países democráticos reconheceram Guaidó como presidente interino. 12 de janeiro, o assassino italiano Cesare Battisti é preso na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, sendo que estava foragido desde dezembro de 2018, quando foi declarado o pedido de extradição dele no Brasil. Battisti foi extraditado diretamente para a Itália no mesmo dia. O presidente Bolsonaro recebeu agradecimento do governo italiano pela extradição de Battisti, que foi condenado à prisão perpétua por assassinatos cometidos no final da década de 70, quando integrou o grupo Proletários Armados pelo Comunismo. 15 de janeiro. O presidente Bolsonaro assina decreto que facilita a posse de armas no Brasil, visando a legítima defesa do cidadão de bem no país. 25 de janeiro, o rompimento de barragem da Vale no município brasileiro de Brumadinho, em Minas Gerais, destrói comunidades e deixa cerca de 270 mortos. As buscas por sobreviventes prosseguiram pelos meses seguintes. 1º de fevereiro, o deputado Rodrigo Maia é eleito para mais um mandato como presidente da Câmara dos Deputados. Já no Senado, Davi Alcolumbre é eleito presidente da Casa. 6 de fevereiro, o ex-presidente Lula, já preso no caso do Triplex, é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia, pela juíza Gabriela Hardy. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. 8 de fevereiro,
Um incêndio no centro de treinamento da categoria de base do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, deixa 10 pessoas mortas e 3 feridos. 13 de março, um caso que chocou o país. Na cidade de Suzano, São Paulo, 2 jovens matam 8 pessoas em uma escola e cometem suicídio. 14 de março, o ministro e então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abre o inquérito das fake news. Segundo Toffoli, o inquérito visava combater política de ódio, ameaças e calúnias plantada por setores que queriam destruir instituições e criar caos. Toffoli escolheu o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes. A medida causou polêmica por ter sido implementada sem a participação da Procuradoria-Geral da República. Não existe democracia sem um judiciário independente. Esse inquérito foi considerado ilegal por muitos juristas e até taxado de inquérito do fim do mundo anos depois pelo ex-ministro do próprio STF, Marco Aurélio. E se tornou um inquérito, como eu disse, praticamente do fim do mundo, porque nele cabe tudo que venha a surgir. Para muitos, o início de uma ditadura do judiciário no Brasil, que levaria censura e perseguição política no país. 21 de março, o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco são presos no Rio de Janeiro pela força-tarefa da Lava Jato por ordem do juiz Marcelo Bretas. Segundo a acusação, Temer havia cometido delitos de corrupção ativa e lavagem de dinheiro envolvidos em negações de contratos da Eletronuclear com a empresa Engevix. Por meio de habeas corpus, Temer foi solto 3 dias depois, mas voltou para a cadeia em 9 de maio e foi solto novamente no dia 14 de maio, quando, por unanimidade, a 6ª turma do STJ decidiu provisoriamente conceder o habeas corpus e soltar Temer, substituindo a prisão por medidas cautelares. 23 de março, o Estado Islâmico perde seu último território na Síria, após derrota imposta pelas forças sírias e pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. Em abril, 2 prédios desabam em Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando 24 mortos. 4 de abril, militares que apoiavam Juan Guaidó são expulsos da Venezuela por ordem de Nicolás Maduro. Guaidó convoca manifestação definitiva, a Operação Liberdade. 17 de abril, o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, comete suicídio após receber ordem de prisão no caso Odebrecht. 25 de abril, o presidente Jair Bolsonaro assina decreto que revoga o horário de verão no Brasil. 30 de abril, Juan Guaidó inicia ofensiva para tentar derrubar a ditadura de Nicolás Maduro. O plano falhou. Mais de 100 pessoas acabaram feridas durante confronto. Ainda em abril, o STF promove o primeiro ato de censura após a abertura do inquérito das fake news. Moraes manda retirar matéria de sites que liga o ministro Dias Toffoli a Odebrecht. A revista Cruzoé estampava na capa o codinome de Toffoli utilizado por Marcelo Odebrecht, o amigo do amigo de meu pai. Segundo a reportagem, o escândalo se deu por conta de tratativas que o advogado da empreiteira Odebrecht, Adriano Maia, tinha com a AGU, envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira, quando Toffoli era o advogado-geral da União entre 2007 e 2009 no governo Lula. A decisão do STF foi considerada censura até pela mídia tradicional, visto que a reportagem tratava de documentos oficiais da Operação Lava Jato. 23 de maio, 6 brasileiros são encontrados mortos após um vazamento de gás na cidade de Santiago, Chile. 13 de junho,
Alegando omissão do poder legislativo, o Supremo Tribunal Federal aprova a criminalização da homofobia pela Lei de Racismo. 28 de junho, o Mercosul e União Europeia fecham um acordo comercial após 20 anos de negociações. 30 de junho, um fato histórico. Donald Trump cruza a zona desmilitarizada, se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar na Coreia do Norte em exercício de seu mandato. Esse foi o segundo encontro da cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O primeiro ocorreu em 2018 em Singapura. 1º de julho, o grupo terrorista Talibã mata 40 pessoas e fere outras 105 em ataque ao edifício do Ministério da Defesa em Cabul, Afeganistão. Neste ano, vários ataques ocorreram na região, deixando centenas de mortos. 24 de julho, Boris Johnson assume o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido após a renúncia de Theresa May. 29 de julho, um confronto entre facções criminosas deixa 57 mortos no presídio de Altamira, no Pará. 20 de agosto de 2019, um ônibus é sequestrado na ponte Rio-Niterói. O criminoso ameaçava incendiar o veículo. Depois de mais de 3 horas e alguns reféns liberados, o sequestrador chegou a descer do ônibus. Nesta ocasião, foi morto por um atirador de elite. 18 de setembro, o Atlético Paranaense se sagra campeão da Copa do Brasil de 2019, após derrotar o Internacional na final. 20 de setembro, ocorrem em 150 países greves pelo clima. O evento fez parte da greve escolar pelo movimento climático, inspirado pela ativista sueca Greta Thunberg. No dia 26 de setembro, indicado pelo presidente Bolsonaro, Augusto Aras toma posse como Procurador-Geral da República. 11 de outubro, um vazamento de óleo que começou no final de agosto atinge 63 municípios de 9 estados da região nordeste do Brasil. O vazamento causou a morte de animais, prejudicou a pesca, o turismo, contaminou praias e áreas de preservação ambiental. A investigação concluiu que o óleo vazou do navio grego Bouboulina. 20 de outubro de 2019, Evo Morales é reeleito pela 4ª vez presidente da Bolívia em meio a violentos protestos e acusações de fraude eleitoral. E no dia 27 de outubro, Alberto Fernandes é eleito presidente da Argentina. Em novembro, em meio a protestos e pressionado por militares e opositores, Evo Morales renuncia ao cargo de presidente da Bolívia. Pela sucessão constitucional, Janine Áñez se torna presidente da Bolívia. 8 de novembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é libertado da prisão após 580 dias de cumprimento de pena, mediante decisão do Supremo Tribunal Federal que, por 6 votos a 5, mudou o entendimento da prisão em segunda instância, considerando ilegal, e que a prisão só pode ser feita após o esgotamento de todos os recursos. Dia 23 de novembro, o Flamengo se sagra campeão da Copa Libertadores da América de 2019, após derrotar o River Plate na final. E no dia seguinte, o Flamengo confirma o título do Campeonato Brasileiro de 2019 na soma dos pontos corridos, após o Palmeiras perder para o Grêmio e ficar sem chance de alcançar o Flamengo com os jogos restantes. Neste ano, o Flamengo chegou a disputar a final do Mundial de Clubes, mas perdeu para o Liverpool. Também foi em novembro que o piloto inglês Lewis Hamilton se tornou o campeão da Fórmula 1 pela 6ª vez. No dia 31 de dezembro, a OMS
Organização Mundial da Saúde reporta dezenas de infecções de pneumonia viral de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Sobre os carros, no ranking de vendas de 2019, o Chevrolet Onix seguia na liderança pelo 5º ano consecutivo. Na vice-liderança aparecia o Ford Ka. E em terceiro lugar, o Hyundai HB20. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2019. E agora vamos conferir alguns filmes de sucesso lançados em 2019. Parasita, 1917. Coringa, Vingadores, Ultimato. O Irlandês, Toy Story 4. Entre Facas e Segredos, John Wick 3, Parabellum. Algumas séries lançadas em 2019. Evil, Contatos Sobrenaturais. Pousando no Amor. The Mandalorian. The Witcher. The Boys. Chernobyl. Algumas estreias na TV brasileira em 2019. O Crime Não Compensa. The For Brasil. Segue o Jogo. Programa da Maísa. Top Chef Brasil. Jezabel. A Dona do Pedaço. Cinemaço. A Melhor Viagem. Se Joga. Indo agora para os jogos eletrônicos, alguns jogos lançados em 2019. Alguns desenhos animados lançados em 2019. Twisted, I love it. Amphibia. Watch it on Disney Channel. Cara, olha sua mãe ali. Trem Infinito. Isso foi tão divertido! Garfo doido. Gatinho Pergunta. Chapeuzinho de todas as cores. Pois toda história tem sempre um lado bom. 俺はなりたいんです。俺は
Algumas músicas que viralizaram em 2019. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, não vai saber o que fazer quando a band bater e o silêncio trazer minha voz. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho. Lembro do show que garanti, essa de Brasil, clima de meio. Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria. Agora o temporal passou, a cabeça esfriou, tô indo aí pra... O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. 2020. 2020. O ano em que o mundo parou. Ruas desertas, comércio fechado, restrições no cotidiano. Era anunciada a pandemia do novo coronavírus. A Covid-19, também conhecida inicialmente como vírus chinês, por ser o local de origem do vírus. Um marco na história da humanidade que gerou muitos debates na área da medicina, na política e também na sociedade. Muitos questionavam se o vírus realmente surgiu naturalmente na China ou se a China teria criado o vírus em laboratório. A fabricação e testes de vacinas em curto prazo gerava polêmica e dúvidas quanto à eficácia e seus efeitos colaterais. As regras de isolamento de acordo com o país gerava repressão na sociedade, incertezas e medo. Foi uma experiência única na vida do cidadão moderno. Embora o alerta tenha sido dado pela OMS no final de 2019, o ano começou normal no Brasil e em outros países. Ano novo, férias, sol, carnaval, tudo seguia seu ritmo normal. No dia 2 de janeiro, um bombardeio aéreo dos Estados Unidos em Bagdá, Iraque, mata o general iraniano Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, comandante iraquiano. Os ataques foram feitos após manifestantes invadirem a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá com a aprovação do general iraniano. No dia 8 de janeiro, forças iranianas atacam 2 bases militares dos Estados Unidos no Iraque como forma de retaliação ao ataque aéreo responsável pela morte do general Soleimani. 11 de janeiro. China reporta a primeira morte causada por pneumonia viral causada por novo coronavírus, um homem de 61 anos de idade. E no dia 20 de janeiro, o novo coronavírus infecta mais de 10 mil pessoas, matando mais de 200 pessoas na China. 24 de janeiro. Chuvas em Belo Horizonte, região metropolitana, deixam pelo menos 45 mortos e 354 desabrigados. 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declara surto de doença respiratória do novo coronavírus, uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. 31 de janeiro, o Reino Unido sai formalmente da União Europeia. 5 de fevereiro, alvo de um impeachment aprovado na Câmara no final de 2019 por abuso de poder e obstrução do Congresso, o Senado dos Estados Unidos vota pela absolvição do presidente Donald Trump. 29 de fevereiro, Estados Unidos e Talibã assinam um acordo que estabelece uma estrutura para finalizar a guerra no Afeganistão. Ainda em fevereiro, mais 100 assassinatos ocorreram no estado do Ceará, devido a uma paralisação dos policiais militares. No dia 19 de fevereiro, o senador Cid Gomes foi baleado em Sobral quando tentou derrubar o portão de um batalhão da PM com uma retroescavadeira durante protestos realizados pela Polícia Militar.
4 de março, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis são detidos em Assunção, Paraguai, por uso de documentos falsos. 2 dias depois, a justiça do país decreta a ordem de prisão contra ambos. 9 de março, o governo da Itália implementa quarentena nacional em resposta a surto de coronavírus no país. Agora só é permitido sair de casa para comprar comida e remédios ou para ir ao trabalho. 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declara como pandemia a doença do surto de novo coronavírus no mundo. E já no dia seguinte, 12 de março, mercados de ações globais sofrem seu maior declínio em um único dia desde a Segunda-feira Negra de 1987. E também o dólar atingia R$ 5 pela primeira vez na história, impulsionado pela pandemia. Nos dias seguintes, começavam a ser confirmadas as primeiras mortes por Covid-19 no Brasil. E a partir daí, vários eventos foram cancelados ou adiados por conta da pandemia, como shows, festivais, campeonatos de futebol e outros esportes, inclusive os Jogos Olímpicos de 2020, que seriam realizados em Tóquio, no Japão. Começava então uma série de regras e campanhas para o controle da pandemia. O estado de calamidade pública foi decretado no Brasil pelo presidente Bolsonaro. Alguns governos estaduais autoritários se levantavam contra o seu povo, ameaçando até de prisão quem violasse regras de quarentena. Muitos trabalhadores começavam a perder seus empregos, comerciantes começavam a perder seus negócios. Nossa senhora é mãe de família. Eu tenho em casa, eu tenho filho. Portas e grades de lojas eram soldadas a mando de governantes. Muitos alunos ficaram sem aulas. De fato, um período muito triste. Nascia também a campanha Fica em Casa, o que também gerou muita polêmica, pois muitos estavam em casa sem ter renda para comer e sem poder trabalhar, pois nem todo mundo tinha o mesmo poder aquisitivo de pessoas que poderiam ficar em casa sem trabalhar, pois a vida dependia do trabalho. E ainda estávamos longe do surgimento dos benefícios sociais como o auxílio emergencial, longe da adaptação do trabalho remoto, home office, que serviu para algumas profissões. Também não tínhamos vacinas na época, e debates sobre imunidade, máscaras e medicamentos geravam discussões calorosas. Os tempos não eram fáceis. E ainda existia a hipocrisia por parte de alguns artistas e autoridades que aderiram à campanha Fique em Casa, mas sempre davam suas escapadinhas e tinham seus momentos para aglomerações. Dia 16 de abril. Luiz Henrique Mandetta é demitido do Ministério da Saúde. O médico oncologista Nelson Teich é o novo ministro da Saúde. 24 de abril. Sérgio Moro pede demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 28 de abril. Os casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos chegam a 1 milhão. 15 de maio. Nelson Teich renuncia ao cargo de ministro da Saúde. O general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, é efetivado no cargo. 25 de maio. Nos Estados Unidos, protestos eclodem após a morte de George Floyd durante uma operação policial em Minneapolis. 2 de julho. Eleitores russos votam a favor das mudanças na Constituição do país, uma das quais permite que o presidente Vladimir Putin permaneça no cargo até 2036. Houve diversas denúncias de fraude, mais do que em eleições presidenciais, segundo a ONG Golos. 11 de agosto, o presidente russo Vladimir Putin anuncia que a Rússia aprovou a Sputnik V, a primeira vacina contra a Covid a ser aprovada. Claro que a gente está na dúvida, por conta dos testes, que foram feitos em uma escala muito baixa, muito pequena. 17 de agosto, ocorrem na Argentina protestos contra o governo de Alberto Fernandes. (28 de agosto, Wilson Witzel,
governador do Rio de Janeiro, é afastado do cargo, sob a acusação de desvios na área da saúde durante a pandemia no Rio de Janeiro. O vice-governador Cláudio Castro, também investigado, assume o cargo de governador interino. 2 de setembro, é lançada no Brasil a cédula de R$200. 28 de setembro, segundo dados coletados pela OMS, o número mundial de mortes causadas pela Covid-19 ultrapassa a marca de 1 milhão. 5 de outubro, é lançado no Brasil o novo modo de transferência monetária, o Pix. 18 de outubro, na Bolívia, Luiz Arce vence as eleições e se torna o novo presidente da Bolívia. A vitória marca o retorno ao poder do movimento ao socialismo, 11 meses após a queda de Evo Morales em meio a protestos e denúncias de fraude eleitoral. Evo apoiou Arce. 3 de novembro. Um grande apagão atinge todo o estado do Amapá. O início da retomada da energia elétrica aconteceu em 7 de novembro. A energia não voltou totalmente. Ainda a gente está vivendo os períodos de rodízio, né? Agora, a cada 3 horas, a energia chega em algumas áreas. 5 de novembro. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. 7 de novembro. Eleições nos Estados Unidos. Marcada por muita polêmica por conta da pandemia, votos pelos correios, excesso de falhas, bugs, acusações de fraudes, Joe Biden vence a eleição presidencial, derrotando o então presidente e candidato Donald Trump. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to... 12 de novembro, olha só quem estava chegando. O PlayStation 5. Moderno, bonito. Lançado em vários países no dia 12. E no dia 15 de novembro, adiada por emenda por conta da pandemia, ocorrem as eleições municipais em todo o Brasil, para eleger prefeitos e vereadores. Vamos conferir alguns prefeitos eleitos em algumas capitais. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil é reeleito prefeito. Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro é reeleito. Em Curitiba, Rafael Greca é reeleito. Em Fortaleza, José Sarto é eleito. Em João Pessoa, Cícero Lucena é eleito. Em Manaus, Davi Almeida é eleito. Em Porto Alegre, Sebastião Melo. Em Recife, João Campos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Em Salvador, Bruno Reis. E em São Paulo, Bruno Covas é eleito. Também foi em novembro que o piloto Lewis Hamilton conquistou seu 7º título mundial na Fórmula 1, se tornando o piloto com maior número de títulos ao lado do alemão Michael Schumacher. Em 2 de dezembro, o Reino Unido aprova a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Sobre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América de 2020, muitos jogos foram adiados por conta da pandemia, e só no ano seguinte os campeonatos tiveram suas conclusões e vencedores. Falando agora sobre o ranking de vendas de automóveis no Brasil. Na liderança de 2020 seguia o Chevrolet Onix pelo 6º ano consecutivo. Na vice-liderança, o Hyundai HB20. E em terceiro lugar aparecia o Chevrolet Onix Plus. Por trás vinha o Fiat Strada e o Volkswagen Gol. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram no ano de 2020.
Sobre os filmes, 2020 foi um ano de poucas produções por conta da pandemia. A maioria ficou por conta de documentários. Hamilton, Soul, Wolfwalkers, David Attenborough, A Life on Our Planet, Professor Polvo, Another Round, Loucos por Justiça, Tenet. Algumas séries lançadas em 2020. Beleza Verdadeira, Arcanjo Renegado, Doc, Uma Nova Vida, Ted Lasso, Bridgerton, Eu Nunca. Algumas estreias na TV brasileira em 2020. Documento Band, Alerta Nacional, Em Nome da Justiça, Bora Brasil, Combate ao Coronavírus, Coronavírus Plantão, Bake Off Brasil, A Cereja do Bolo, Notícias Impressionantes, The Chef com Edu Guedes, Opinião no Ar. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2020. Alguns desenhos animados lançados em 2020. A gente se encontra na escola de heróis. Two fates. Vamos lá! Pirata sem medo de agir. Santiago dos Mares. Algumas músicas que fizeram sucesso em 2020. Só quero que você seja feliz com você em mim. Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha. Você virou saudade aqui dentro de casa. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. É como se esse amor me desse asas pra viajar. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. A culpa é do coração, a culpa é do coração que te ama. Éramos caicos de dois corações quebrados, encontrados por aqui. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Se ele não te quer, se ele não te quer. Seas were strange and our love went cold. Feed the flame 'cause we can't let go. But now the day bleeds into nightfall and you're not here to... 2021. Neste ano, o mundo ainda vivia os fortes impactos da pandemia de Covid-19. Tanto na área da saúde como na área da economia, os problemas eram graves em muitos países. Embora as primeiras vacinas tenham chegado ao Brasil em janeiro deste ano, o número de casos de Covid aumentava de forma assustadora até chegar em seu ápice no mês de março. Isso por conta de novas variantes do vírus que surgiam no decorrer do tempo. A crise nos hospitais eram grandes por falta de leitos e insumos. Escândalos de corrupção ligados à pandemia surgiam pelo Brasil, como superfaturamento de respiradores e outros equipamentos. A instabilidade nas ondas e curvas durante o ano gerava preocupações e incertezas.
Alguns países adotavam o toque de recolher com medidas duras para quem não obedecesse. Ninguém pode circular pelas ruas, a não ser que seja para trabalhar na prestação de algum serviço essencial. E aqui no Brasil, pela primeira vez, essa geração viu um ano sem carnaval. No dia 1º de janeiro de 2021, prefeitos e vereadores eleitos em 2020 tomavam posse em suas cidades. 6 de janeiro. Revoltados com os escândalos e denúncias de fraudes nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, apoiadores do presidente Donald Trump invadem o Capitólio em Washington, sede do Poder Legislativo norte-americano, justamente na data em que as duas casas legislativas se reuniriam para ratificar a vitória de Joe Biden. Parlamentares foram levados para abrigos e uma mulher foi baleada no peito dentro do Capitólio. 11 de janeiro. A Ford, depois de 101 anos, encerra a produção de veículos no Brasil. 14 de janeiro. Manaus vive colapso com hospitais sem oxigênio e com doentes levados a outros estados. 17 de janeiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil aprova o uso emergencial das vacinas da Coronavac e da Oxford AstraZeneca. 20 de janeiro. Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos. 24 de janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito presidente de Portugal. 30 de janeiro. Adiada por conta da pandemia, a Libertadores da América 2020 realiza o jogo final. O Palmeiras vence o Santos por 1-0 e se torna campeão da Libertadores 2020. E em fevereiro, o Palmeiras se torna campeão da Copa do Brasil de 2020, também adiada por conta da pandemia, após derrotar o Grêmio na final. E o Flamengo se sagra campeão do Brasileirão 2020 com 71 pontos. Campeonato também adiado. Também em fevereiro de 2021, o deputado Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados. Já no Senado Federal, Rodrigo Pacheco é eleito presidente. 16 de fevereiro. O deputado federal Daniel Silveira é preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes por um vídeo publicado pelo parlamentar expressando sua revolta contra os ministros da Suprema Corte. O ministro alegou que o vídeo publicado por Silveira e disponível nas redes sociais era um flagrante delito. Logo recebeu voz de prisão em flagrante. O caso deu o que falar no mundo jurídico. 17 de fevereiro. O cantor Belo é preso por realizar um show em uma escola pública no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, durante a pandemia. 24 de fevereiro. Estabeleceu-se por lei complementar a autonomia do Banco Central do Brasil, para zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Ainda em fevereiro, Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia, é presa em Trinidad, acusada de conspiração e terrorismo durante a crise política no país em 2019. 8 de março, o ministro do STF, Edson Fachin, anula todas as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato. A decisão não absolve nem declara Lula inocente, mas faz todo o processo voltar à estaca zero. Segundo Fachin, Lula deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. A decisão tornou o ex-presidente elegível. E no dia 23 de março, a segunda turma do STF decidiu, por 3-2, que o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. 11 de abril, Guillermo Lasso é eleito presidente do Equador. 13 de abril,
O Senado Federal abre uma CPI para apurar gastos e omissões do governo federal durante a pandemia. Uma comissão marcada por muita confusão. Machista! Meu amigo, você tá pensando tá onde? Aí sempre a gente é descontrolada aqui. Só as mulheres são descontroladas. Desrespeito, humilhações. Um homem honrado. Vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. a tua, vagabundo. Ladrão, picareta com o Brasil mulher. O senhor está detido pela presidência do Senado. Ele está preso por mentir, por perjúrio. O brasileiro precisa de 2 vacinas. Então quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela. Para muitos foi considerada a CPI do circo, que não deu em nada. 30 de abril. É aprovado por unanimidade o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acusado de irregularidades na contratação dos hospitais de campanha na pandemia. Cláudio Castro assume o cargo em definitivo. Ainda em 30 de abril, um pisoteamento no Monte Meron, em Israel, deixa pelo menos 45 mortos e mais de uma centena de feridos. 6 de maio. Uma operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, deixa 29 mortos, incluindo um policial. Alguns tiros chegaram a quebrar a janela de um vagão do metrô, que passava próximo ao local do confronto, deixando algumas pessoas feridas. 16 de maio, o funkeiro MC Kevin, de 23 anos, morre após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A investigação policial apontou que Kevin teria tentado fugir da esposa, Deolane Bezerra, que estava no quarto do hotel. A Polícia Civil investigou o caso e apurou que Kevin estava sob o efeito de álcool e drogas antes do incidente. Maio também foi um mês de muita tensão no Oriente Médio. O grupo terrorista Hamas lança foguetes contra Israel após confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia israelense em Jerusalém. Israel responde com ataques aéreos em Gaza. A luta entre forças israelenses e o Hamas continuava a aumentar nos dias seguintes. Um arranha-céu em Gaza, ocupado pela Associated Press, Al Jazeera e outros meios de comunicação, foi destruído por um ataque aéreo israelense. No dia 20 de maio, após pressão internacional e um saldo de quase 250 mortes, Israel adere a um acordo de cessar-fogo. 8 de junho. Com certeza você deve se lembrar desse caso. Começam as buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa, que matou uma família na área rural de Ceilândia, no Distrito Federal. A Força-Tarefa reuniu cerca de 200 homens da Polícia Civil, Policial Militar, Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, e ganhou repercussão nacional, com fim na morte de Barbosa no dia 28 de junho. 19 de junho, o Brasil registra a marca de 500 mil mortos decorrente da pandemia de Covid-19. 24 de junho, parte de um prédio em Surfside, na cidade de Miami, Estados Unidos, desaba e deixa ao menos 95 mortos. 29 de julho, um incêndio atinge um galpão da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. 31 de julho, após quase 6 anos fechado em reforma, o Museu da Língua Portuguesa é reinaugurado em São Paulo. O local sofreu um incêndio em 2015, que destruiu parte do prédio. Ainda em julho de 2021, ocorrem os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, adiado em um ano por conta da pandemia. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no quadro de medalhas com 113 no total. O Brasil teve neste ano sua melhor classificação da história nas Olimpíadas até então, ficando na 12ª posição com 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Em agosto, as últimas tropas americanas que estavam no Afeganistão deixam o país. Foram 20 anos de permanência no Afeganistão, desde os ataques ao World Trade Center em 2001. O presidente Joe Biden alegou o seguinte: "Nós não fomos lá para formar uma nação. Cumprimos nossa missão." O acordo de retirada já tinha sido feito em 2020 com Donald Trump. Em troca,
foi assinado o compromisso de que o Talibã não permitiria que o território afegão fosse usado para planejar ou executar ações que ameacem a segurança dos Estados Unidos. Outras exigências e acordos foram feitos também. E no dia 15 de agosto, o governo central do Afeganistão entra em colapso após a capital Cabul ser conquistada por militantes terroristas do Talibã. Milhares de afegãos tentam fugir em voos militares dos Estados Unidos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o atual presidente Joe Biden, no que ele considerou ser uma retirada fracassada das tropas americanas do Afeganistão. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display. 13 de agosto. Os ex-deputados Roberto Jefferson e Flor de Lis são presos no Rio de Janeiro. Jefferson é acusado pelo STF de incitação à violência. Já Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. 31 de agosto. Funcionários da Rede TV decidem entrar em greve. O motivo seria a falta de reajuste salarial, que não acontece desde 2018. 5 de setembro, agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária interrompem o jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, realizado na Arena Corinthians, em São Paulo. A intervenção ocorreu devido à suposta violação de normas sanitárias por jogadores argentinos que teriam entrado no Brasil sem cumprir os protocolos da Covid-19. Feriado de 7 de setembro no Brasil. Convocados pelo presidente Jair Bolsonaro, manifestantes realizam atos pró-governo em diversas cidades do país. 6 de outubro, é anunciada a criação do União Brasil, partido fundado a partir da fusão entre o Democratas e o PSL. 21 de outubro, durante as filmagens do filme Rust, no Novo México, o ator Alec Baldwin dispara uma arma de fogo verdadeira e acaba matando acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins. O diretor Joel Souza também ficou ferido no acidente. 7 de novembro, Daniel Ortega é reeleito presidente da Nicarágua. Vários candidatos da oposição foram presos e a votação não teve observadores internacionais. Já os candidatos derrotados eram todos aliados do governo. 27 de novembro, o Palmeiras ganha do Flamengo e se sagra campeão da Libertadores da América 2021. 2 de dezembro, o Atlético Mineiro, com 84 pontos, se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de 2021. Glorioso campeão brasileiro! Somos do Clube Atlético Mineiro. 8 de dezembro, Angela Merkel deixa o cargo de chanceler na Alemanha após 16 anos. Olaf Scholz assume o posto. 12 de dezembro, o piloto holandês Max Verstappen se sagra campeão mundial da Fórmula 1. 15 de dezembro, o Atlético Mineiro vence a Copa do Brasil de 2021 após derrotar o Atlético Paranaense na final. 16 de dezembro, um super tufão atinge as Filipinas, matando 408 pessoas. O ciclone tropical foi considerado o mais mortal do ano. Também no dia 16 de dezembro, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. 19 de dezembro, Gabriel Boric é eleito presidente do Chile. Agora sobre os carros, vamos falar do ranking de vendas no Brasil. Olha quem chegava na liderança de vendas no Brasil. O Fiat Strada. Na vice-liderança vinha ele, o Hyundai HB20. E em terceiro lugar, aparecia o Fiat Argo. Em quarto, o Jeep Renegade. E em quinto, depois de 6 anos consecutivos na liderança, o Chevrolet Onix.
Vamos conferir algumas personalidades que se foram em 2021. Alguns filmes lançados que fizeram sucesso em 2021. Drive My Car, Marcel the Shell with Shoes On, Duna, Belfast, Ataque dos Cães, Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, Não Olhe para Cima, Amor Sublime Amor. Algumas séries lançadas em 2021. Ginny e Georgia, Young Royals, WandaVision, Cidade Invisível, Loki, Lupin. Algumas estreias na TV brasileira em 2021. Zeca pelo Brasil, Gênesis, Vem Pra Cá, Foi Mal, Desvendando Cozinhas, SBT Sports, O Grande Debate, Ilha Record, Domingão com Hulk, Te Dou a Vida, Perrengue na Band. Alguns jogos eletrônicos lançados em 21. Alguns desenhos animados lançados em 2021. Superfície. Os ladolteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Os Smurfs. I wasn't ready before. Now I am. De possibilidades sem fim. O que aconteceria se... Algumas músicas que viralizaram em 2021. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Tô a quem doer, no caso eu. Nossa despedida de casal, ela terminou. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Moça, ó o gerente aí chegando chateado. Assista aquela série outra vez e aprenda a gostar de japonês. Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo. Vou ver te oh baby, me atende. Eu já te superei, certeza eu superei.
2022. Ano de Copa do Mundo no Catar, eleições no Brasil e de boa expectativa econômica no mundo, visto que foi neste ano que os casos e mortes por Covid-19 começaram a cair consideravelmente em todo o globo. Era o mundo voltando ao normal aos poucos, embora o estado de pandemia ainda seguia em vigor pela OMS durante todo o ano. Os desfiles das escolas de samba do Rio, São Paulo e outras cidades aconteceram no mês de abril. Vamos aos fatos de 2022. No dia 8 de janeiro, um desabamento de rochas no município de Capitólio, em Minas Gerais, deixa 10 mortos e 32 feridos. Dia 10 de janeiro, é realizado o primeiro transplante de coração de um porco para um humano com sucesso. 19 de janeiro, o jogador Robinho é condenado em última instância a 9 anos de prisão por estupro na Itália. 28 de janeiro, beneficiado pela idade, a Justiça do Distrito Federal declara prescrição e manda arquivar o processo do triplex no Guarujá contra Lula. 15 de fevereiro, enchentes e deslizamentos causam a morte de 232 pessoas no município de Petrópolis, Rio de Janeiro. 21 de fevereiro, crise russo-ucraniana. Governo russo reconhece a independência das regiões separatistas ucranianas, Lugansk e Donetsk. E no dia 24 de fevereiro, a Rússia inicia uma invasão militar na Ucrânia. Era o início da guerra entre os dois países. A Ucrânia, com menor poder bélico, apela aos cidadãos que peguem em armas para defender o território. Na capital Kiev, as filas de carros tentando deixar o país eram enormes. 25 de fevereiro, no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil e outros 10 países votam a favor da resolução que condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. 28 de fevereiro, a FIFA e a UEFA suspenderam os clubes russos e a seleção russa de todos os campeonatos. 18 de março. O aplicativo Telegram é bloqueado no Brasil por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Horas depois da divulgação da decisão de Moraes, o diretor executivo da companhia, o bilionário russo Pavel Durov, divulgou um pedido de desculpas e anunciou que estava começando a cumprir as ordens de Moraes. 20 de abril, o deputado federal Daniel Silveira é condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão e a perda dos direitos políticos. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro assina um indulto concedendo o perdão da pena. 22 de abril, Portugal deixa a obrigatoriedade do uso de máscaras no país. A média diária de mortes na última semana foi de 9 pessoas. No fim de janeiro, eram quase 300. 24 de abril, Emmanuel Macron é reeleito presidente da França. 25 de abril, o bilionário Elon Musk compra o Twitter por 44 bilhões de dólares. 17 de maio, por unanimidade, a Assembleia Legislativa de São Paulo cassa o mandato de Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar. O ex-deputado foi denunciado em março após o vazamento de áudios onde profere falas machistas e sexistas sobre refugiadas ucranianas. São fáceis porque elas são pobres. Assim, a fila das refugiadas, irmãos. 6 de junho, começam as buscas pelo paradeiro do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, que desapareceram enquanto viajavam para Atalaia do Norte, no Amazonas. 15 de junho, depois de 26 anos no ar, a Microsoft descontinua o navegador Internet Explorer.
19 de junho, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro é eleito presidente da Colômbia. 6 de julho é inaugurada a rede 5G no Brasil, começando por Brasília. 7 de julho, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson renuncia ao cargo. 8 de julho, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morre em um atentado durante uma campanha eleitoral em Nara. 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde declara o surto de varíola dos macacos como emergência de saúde pública de âmbito internacional. 31 de julho, um ataque de drone dos Estados Unidos mata Ayman al-Zawahiri, líder da Al-Qaeda em Cabul, Afeganistão. 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, é lida a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, um manifesto assinado por diversos membros da sociedade civil. Porém, o que se viu foi um ato enviesado com advogados, políticos, artistas, movimentos de esquerda confrontando o governo Bolsonaro. E estávamos caminhando para mais um pleito eleitoral nacional. Inclusive, no dia 16 de agosto, tinha início a campanha eleitoral 2022, a campanha mais polêmica dos últimos tempos. Favorecido por manobras do judiciário nos últimos anos, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu registro de candidatura e disputou a eleição presidencial, participando de debates calorosos contra adversários de vários partidos. Fantasiado, me respeita. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Eu sou sacerdote. Senhores, por favor. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim. Seu vice, uma surpresa para muitos, decepção para outros. Geraldo Alckmin, que ao sair do PSDB se filiou no PSB, o mesmo que na campanha anterior alegou que Lula queria se candidatar para voltar à cena do crime. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Mas em 2022... Lula! Lula! Viva Lula! Os candidatos à presidência neste ano de 22 foram Jair Bolsonaro, do PL, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União, Felipe Dávila, do Novo, Padre Kelmon, do PTB, e outros 4 candidatos menores que nem tinham espaço nos debates. A campanha ficou marcada também com a pressão do TSE em cima do presidente e candidato Bolsonaro, que foi proibido de fazer lives no Palácio do Alvorada, proibido de associar Lula à defesa do aborto, entre outras proibições. A chapa do presidente Jair Bolsonaro está proibida de usar imagens de atos oficiais de 7 de setembro na propaganda eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral que proibiu a campanha de Bolsonaro de usar imagens do discurso do presidente na ONU. Benedito Gonçalves proibiu a campanha de Jair Bolsonaro de usar no horário eleitoral gratuito imagens do discurso que o presidente fez na sacada da Embaixada Brasileira em Londres. O Tribunal Superior Eleitoral ordenou que as propagandas do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, que citavam laços políticos e de amizade entre Lula e os ditadores Nicolás Maduro, da Venezuela, e Daniel Ortega, da Nicarágua, fossem retiradas do ar. Para uns, o TSE estava defendendo e preservando um processo eleitoral justo. Para outros, o TSE estava servindo de cabo eleitoral para favorecer o candidato Lula. 1º de setembro, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofre uma tentativa de assassinato a céu aberto em Buenos Aires. Durante a tentativa, a arma falha e não dispara. 6 de setembro, após quase 9 anos fechado em reforma, o Museu do Ipiranga é reinaugurado em São Paulo. 7 de setembro, em meio à campanha eleitoral, é comemorado o bicentenário da independência do Brasil.
8 de setembro, morre aos 96 anos a Rainha Elizabeth II do Reino Unido, após 70 anos de reinado, a monarca britânica mais longeva da história. – 10 de setembro, Charles III é proclamado o Rei do Reino Unido. 15 de setembro, são descobertos 445 corpos em Izium, leste da Ucrânia, revelando crimes de guerra da Rússia. 30 de setembro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anexa ao território russo 4 regiões separatistas da Ucrânia. As 4 regiões deverão ser integradas à região da Crimeia, dominada pela Rússia em 2014. 2 de outubro, ocorrem as eleições em todo o Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro seguem para disputar o segundo turno. Depois de alguns dias de campanha e debates na TV, eis que chega o dia de escolher o presidente. Com um placar super apertado questionado por muitos, o TSE confirma Luiz Inácio Lula da Silva eleito com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% dos votos válidos para Jair Bolsonaro. Pouco mais de 2 milhões de votos de diferença, num montante de 118 milhões e meio de votos para os dois candidatos. Após o anúncio da vitória de Lula, vídeos vazavam de presídios, com criminosos fazendo o L e comemorando a vitória do Lula. Vamos conferir agora alguns governadores eleitos em 2022. Em Alagoas, Paulo Dantas é eleito governador. No Amazonas, Wilson Lima é reeleito governador. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues é eleito. No Ceará, Eumano de Freitas é eleito. Em Goiás, Ronaldo Caiado é reeleito. Em Minas Gerais, Romeu Zema é reeleito. No Paraná, Ratinho Júnior é reeleito. Em Pernambuco, Raquel Lira é eleita. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro é reeleito. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra é reeleita. Em Santa Catarina, Jorginho Melo é eleito. E em São Paulo, Tarcísio de Freitas é eleito. 9 de outubro, Max Verstappen conquista o bicampeonato da Fórmula 1 após vencer o Grande Prêmio de Suzuka, no Japão. 19 de outubro, o Flamengo se sagra campeão da Copa do Brasil 2022 após vencer o Corinthians por 6-5 nas penalidades. 23 de outubro, o ex-deputado Roberto Jefferson é preso após atirar uma granada e ferir com tiros 2 agentes da Polícia Federal que foram à sua casa no interior do Rio de Janeiro cumprir um mandado de prisão do STF contra ele por ofensas à ministra da Corte, Carmen Lúcia. Jefferson se entregou à polícia após resistir à prisão por cerca de 8 horas. 29 de outubro. O Flamengo se sagra campeão da Copa Libertadores da América de 2022 após vencer o Atlético Paranaense por 1-0 na final. O jogo foi realizado no Equador. 31 de outubro, bloqueios de estradas em protesto à vitória de Lula se multiplicam pelo país. 2 de novembro de 2022. O Palmeiras conquista seu 11º título do Campeonato Brasileiro de Futebol. – 14 de novembro, um navio à deriva bate em um dos pilares da Ponte Rio-Niterói, causando o fechamento da via por mais de 3 horas. 15 de novembro, a população mundial chega a 8 bilhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas. E neste mesmo dia, feriado da Proclamação da República no Brasil,
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão às ruas em várias cidades protestar contra o resultado das eleições. Alguns manifestantes se instalaram em frente a quartéis pedindo ajuda para as Forças Armadas. Restavam muitas dúvidas e críticas sobre a transparência das urnas. Inclusive, foi em novembro que um brasileiro nos Estados Unidos questionou o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Muitos brasileiros ficaram acampados em frente a quartéis até o fim do ano, esperando alguma reviravolta no processo eleitoral, uma ação das Forças Armadas, uma resposta ou ação do governo federal, pois muitos temiam Lula subir a rampa e o Brasil mergulhar num abismo de crises, censura e corrupção. 20 de novembro, início da Copa do Mundo de Futebol realizada no Catar. A seleção brasileira jogou pelo Grupo G e estreou com vitória em cima da Sérvia, por 2-0. No segundo jogo, venceu a Suíça por 1-0. E no terceiro jogo, perdeu para o Camarões por 1-0. Na fase seguinte, oitavas de final, o Brasil passa pela Coreia do Sul com um placar de 4-1. Já nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Croácia e levou o jogo para as penalidades. O Brasil acabou perdendo a disputa por 4-2. A Croácia foi eliminada na fase seguinte, na semifinal, quando perdeu para a Argentina por 3-0. E na final da Copa do Mundo, a Argentina empata com a França em 3-3 e leva a decisão para os pênaltis. Neste dia, a Argentina comemorou o seu tricampeonato mundial, derrotando a França por 4-2 nas penalidades. – 19 de dezembro. Após 6 anos e 1 mês, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixa a cadeia após a segunda turma do STF considerar que o tempo de prisão preventiva era excessivo, porque não havia uma decisão definitiva em última instância. Cabral passa a cumprir prisão domiciliar por conta de outros processos. 29 de dezembro. Morre aos 82 anos de idade Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Agora vamos falar sobre o ranking dos carros mais vendidos no Brasil em 2022. Na liderança pelo segundo ano consecutivo, aparecia o Fiat Strada. Na vice-liderança, o Hyundai HB20. Em terceiro lugar, o Chevrolet Onix. Em quarto lugar, o Chevrolet Onix Plus. E em quinto lugar, pela primeira vez no top 5, o Fiat Mobi. Vamos conferir agora algumas personalidades que se foram em 2022. Alguns filmes lançados em 2022. Tar.
Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin, Aftersun, Top Gun, Maverick, Close, Nada de Novo no Front, Living, Avatar, O Caminho da Água, Gato de Botas 2, O Último Pedido, O Homem do Norte. Algumas séries lançadas em 2022. O Canto do Pássaro, Uma Advogada Extraordinária, Inside Man, Alquimia das Almas, A Casa do Dragão, Pretendente Surpresa, Reacher, A Lista Terminal, Pacificador, O Urso, Vandinha, algumas estreias na TV brasileira em 2022. Quilos Mortais, Se Nos Deixam, Faustão na Band, Poliana Moça, Reis, Pantanal, Bom Dia Você, Operação Cupido, Sessão Comédia na Madruga, A Desalmada, Repórter SBT, Travessia. Alguns jogos eletrônicos lançados em 2022. Alguns desenhos animados em 2022. Mistérios Animais. Mais da hora. Parkour. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Agora vamos conferir algumas músicas que viralizaram em 2022. Mas antes gostaria de me despedir e agradecer por você estar aqui assistindo este filme até o final. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar. Se você não assistiu os outros vídeos da série, fique à vontade para assistir quando quiser aqui no canal Bruno Johnson. Até aqui foram 12 filmes contando os fatos mais marcantes do Brasil e do mundo desde 1888. Experimente ajudar esse projeto que é independente. Ajude com o valor que você achar justo. Foram vários meses de trabalho e ainda pretendemos em breve contar os fatos dos próximos anos. Toda ajuda será bem-vinda. A chave do Pix para você colaborar com a série é o e-mail brunojohnson@bol.com.br. Desde já, muito obrigado. Saudade de todos os teus.
Às vezes prender machuca mais do que deixa voar.